bom dia, a paz de Deus e a paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos aqui ouvintes da programação da Web Rádio da Comunidade Cristã e também da plataforma do YouTube. Deus abençoe o vosso dia. Amados irmãos, estou aqui mais uma vez ao vivo aqui pela Web Rádio para o momento da mensagem da Palavra de Deus. Deus colocou alegria no meu coração de uma mensagem, irmão, que se encontra ali no Louvado seja Deus, em Romanos, no livro de Romanos 6, o versículo é o 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, sempre quando falamos sobre o salário do pecado, a morte, muitos talvez ficam pensando assim: mas nossos pecados foram perdoados, né? Irmãos, existe um pecado que foi perdoado, é um pecado que herdado por, vamos dar exemplo, os descendentes de Adão, toda a humanidade, né? Toda a humanidade ela é herdeira desse pecado. E Cristo, né, por graça e misericórdia, né, Ele tem nos absorvido, né, dessa condenação, onde que todo homem, mulher, éramos descendentes. Então o sacrifício de cruz de Jesus, ele veio mudar essa situação. O homem havia sido desligado, nós estávamos mortos, né, separados de Deus, por causa dessa transgressão que ocorreu ali no Éden, né, no Jardim do Éden. Meus irmãos, então o que eu quero dizer para os irmãos? Eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: quando Jesus ele fez esse ato de amor e misericórdia, nos liberou de novo, irmão. Deu a oportunidade de nós ter um encontro com Deus. Inclusive, esse programa usa esse nome, Encontro com Deus. E esse encontro, irmão, ele aconteceu por causa de Jesus. Mas para que esse encontro, irmão, tenha diálogo, vamos dar exemplo, tenha consequências para a transformação da nossa vida, é necessário nós reconhecermos Jesus, o seu sacrifício como Filho de Deus, como o Messias, como Salvador. E eu creio que muitos de vocês, né, com certeza devem ter em seu coração essa consciência que Cristo é o nosso Salvador. E acontecendo essa consciência, houve alguém com certeza que falou do Evangelho, falou do Senhor Jesus. Se você foi ouvir uma mensagem de pregação, cada um, Deus transformou sua vida de uma forma diferente. Uns foram em cultos presenciais, outros foram evangelizados, às vezes num transporte, numa praça, numa rua, no hospital. Enfim, cada um de nós tem uma história conforme que conheceu o Evangelho. E despertou em você o interesse na pessoa do Senhor Jesus. Creu nas suas mensagens, nas suas promessas e, irmãos, obedeceu, se batizou, né? Cada um tem a sua história. Mas ao se batizar, irmão, nós fomos perdoados, sim. As nossas transgressões, a nossa natureza humana, ela foi esquecida. Aquele homem que estava desligado foi esquecido. Hoje nós somos pessoas que estamos ligadas a Deus através de Jesus Cristo. Mas, irmão, a nossa salvação
é um dom gratuito de Deus através de Jesus. O próprio Cristo deu a entender em várias situações que não há nada que nós possamos fazer. Então, o Espírito Santo de Deus deu a guia e entendimento aos discípulos que essa salvação é um dom gratuito. Não há nada que eu possa fazer para ser merecedor, irmão. Ou seja, olha, aquele irmão merece ser salvo, porque ele é dedicado, ele é missionário, ele ora, ele jejua, ele faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Tudo que nós fazemos não nos dá esse direito, né, da salvação. Ela vai sempre ser um favor imerecido. Não merecemos. Mas, né, o Senhor achou que nós era merecedor e nos deu essa salvação. A salvação não foi dada, né? O que acontece, irmão? Quando nós entramos, irmão, algumas pessoas falam assim: olha, eu criei no Senhor Jesus, tive minha vida transformada, e ele se arrependeu. E a mensagem do Evangelho, ele acabou fazendo um concerto com o Senhor Jesus. Houve a transformação, houve a mudança, e ele se batizou. Às vezes eu brinco com algumas pessoas: ó, a pessoa entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado. Nossos pecados fomos zerados, irmão. Quando você entra no batismo, é uma nova criatura, um novo ser, transformado pelo poder da palavra. Quando você sai justificado, porque simbolizando, quando você se batiza, a morte de Cristo. Você é sepultado com Ele, né, e ressuscita uma nova pessoa em Cristo. É o simbolismo, esse é o ato simbolismo. Essa nova pessoa em Cristo já existe antes do batismo. É verdade? Esse novo nascimento ocorre antes do batismo. Não tem como você nascer depois do batismo. Antes do batismo. E ali, quando nesse simbolismo, você é uma nova pessoa. Mas quando você sai daqui da água do batismo, no seu dia a dia, no dia a dia, você vai perceber que você continua errando, continua pecando, por mais que seja, ou por obras, pensamentos. Você vai ver que a sua natureza humana, carnal, ela continua proporcionando emoções, desejos, né? Que nós chamamos de pecados até involuntários, pensamentos, que é corrigido. E a igreja de Cristo estava ali em Roma. E Roma era, vamos dizer assim, um local como fosse de todas as nações, de todos os povos, de todas as culturas, de todas as crenças, estava ali. E o pecado era muito claro na vida cotidiana dos moradores de Roma, desde seus imperadores como povos. E esses povos alimentavam mais a sua natureza humana carnal. E a igreja estava ali. E o apóstolo Paulo falou que o salário do pecado é a morte, porque aquelas pessoas estavam na natureza carnal pecaminosa. E o fim de tudo aquilo, se não houver um arrependimento, era a condenação, né? E, enfim, a perca da sua vida, sendo uma vida sem salvação. Mas nós fomos diferentes. Nós fomos chamados pelo Senhor, né? Cada um de nós, conforme eu falei, e nos batizamos, mas continuamos no decorrer do tempo, na nossa natureza humana, errando. Mas a diferença, irmão, é que nós pedimos perdão a Deus pela nossa natureza humana. Nós temos esse direito, né? E quando você dobra o seu joelho, na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus falou assim: Pai Nosso que está no céu, né? Assim, santificado o teu nome, né? Venha a nós, né? Assim por diante. Aí você fala assim: perdoa, Senhor, as minhas dívidas. Então o crente, ele tem essa oportunidade de pedir perdão a Deus, né? Ele não trabalha no pecado, porque quando você trabalha numa empresa, você faz jus ao seu salário, não é isso? Se você trabalha conforme a sua função, no fim do mês você vai ter o seu salário. E aquelas pessoas que trabalham no pecado, irmão, é a mesma coisa. Ele vai receber o salário do pecado.
E o salário do pecado é a morte. Mas nós, né, pecamos também. Ninguém aqui é santo, não existe pessoa santa. Somos santificados sim pelo poder da palavra de Deus. E nossos pecados é perdoado constantemente, diariamente. Nós confessamos a Deus, confessamos em um culto ou no nosso pensamento, na nossa intimidade, e reconhecemos a nossa fragilidade e pedimos: Senhor, hoje cometi tal erro, hoje cometi tal falta, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não é assim, irmão? E a palavra diz assim: se cometemos pecado, nós temos um advogado, Jesus, né? Esse advogado intercede ao Pai ao nosso favor, e nossos pecados é perdoado e zerado. Então o crente, ele comete pecado, mas ele não ajunta para um salário para a morte. Existe pecado, irmão, que há perdão, né? E há pecados que não há perdão. O pecado que não há perdão, a Bíblia fala que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em alguns ministérios, eles colocam certos tipos de pecado, irmão, como imperdoável. A Bíblia fala: não há nada impossível para Deus. Mas o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse é um pecado que Jesus falou que não tem jeito. É a mesma coisa como trazer Cristo novo vitupério da cruz, né? Essa é a blasfêmia, irmão. A blasfêmia, ela pode ser interpretada de várias maneiras. Quando a pessoa não crê no sacrifício de cruz de Jesus, quando ela não crê no Espírito Santo de Deus, né? Quando ela, enfim, invalida tudo aquilo que é a fé cristã. Então você é uma blasfêmia, irmão. Mas existem pessoas, irmãos, em alguns ministérios que cometem alguns pecados. Alguns falam assim: vocês pregam o perdão do pecado para essas pessoas para que elas vivam pecando. Eu falei: não fazemos isso. Por quê? O pecado, vamos dar exemplo, um pecado que é mais tido como em algum ministério, que não há perdão. O adultério, pessoas que são casadas ou pessoas que são solteiras, né, e comete esse delito, irmão, é um pecado que gera a morte, né? Ele não gera vida. E eu até brinco: olha, todo pecado, ele gera alguma coisa, gera uma consequência, né? Quando pecamos, nós ficamos desnudados, é igual Adão. Quando Adão errou no paraíso, irmão, ele sentiu que estava nu, ele observou, ele foi e fez folhas, né? E se envergonhou na presença de Deus, não é assim, irmão? Quando Adão Deus procurou Adão, ele falou assim: olha, eu me escondi, eu vi a tua voz e me escondi, porque eu vi que estava nu, né? Quem falasse que estava nu. E quando nós pecamos, nós ficamos despidos, irmão. Nós nos sentimos envergonhados, né? Porque erramos, é como nós estivesse nu, e a gente fica envergonhado na presença de Deus. Nós nos sentimos dignos de estar presente a Deus. E quando a pessoa peca de uns pecados um pouco mais, vamos dizer assim, numa situação assim que exige um arrependimento mais sincero, esse pecado na presença de Deus exige uma dedicação, um alto arrependimento interno, irmão, e pagar um preço, uma humilhação maior. Porque os nossos pecados normais, irmão, né, que é o pecado normal do dia a dia, nós, quando dobramos o nosso joelho, nós pedimos perdão, e Deus aí automaticamente é perdoado, zerado, somos justificados e santificados. Mas quando nós transgredimos contra o nosso casamento, e assim por diante, que é o pecado que eles falam, esse pecado, ele tem perdão? Tem. Mas, irmão, existe uma consequência a pagar, um preço a pagar. Porque a pessoa pode buscar o perdão e alcançar esse perdão. Um grande sofrimento, um grande martírio ali, né? Acusações, pessoas criticando, né? Pessoas falando, né? Falando a verdade. Pessoas desprezando, outras pessoas não querem, às vezes, até saudar você, perde amigos, né? Porque é um pecado à vista. É um pecado que Deus pode perdoar, mas exige um sacrifício, que eu falo assim, uma constância em pedindo ao Senhor. Muitos, quando os cristãos, quando eles erram, e ele fala assim: irmão, mas Davi pecou,
Davi fez isso, Davi fez aquilo, e se espelha no pecado de Davi, mas não se apega ao sacrifício que Davi teve. Davi teve a sua vida destruída, irmão. Davi pagou um preço caro, né? Foi à sua casa sofrimento com seus filhos, com suas filhas, teve incesto, teve tudo que você pode pensar aconteceu na vida de Davi, até perto da sua morte. Davi foi um homem que não teve aquela alegria, né, que ele tinha quando era um guerreiro, quando ele não estava, né, quando foi desnudar seu pecado. Mas depois daquele dia que o profeta Natan mostrou para ele que ele acabou reconhecendo a sua falha, ele pagou um preço, irmão. Ele alcançou o perdão de Deus, né? Ele se humilhou muito e alcançou. O que acontece quando nós, irmão, transgredimos com uma situação dessa? Nós vamos pagar um preço. Humilhação, escárnio, pessoas desprezando, né? E tem que ficar firme e forte ali, até um dia que a gente sente que a presença do Espírito Santo volta em nossa vida e nós sentimos que nós estamos perdoados ali pelo Senhor. Porque, irmão, se fosse assim, era simples. Ah, irmão, eu errei ali, acabei errando, pede perdão para Deus. Não, irmão, tem certos pecados que exigem uma humilhação maior. E às vezes ele demora nessa humilhação para ser reconhecido. Porque se esse pecado é para a morte, como muitos falam com o ministério, ela em Apocalipse, se não me engano, e também no Novo Testamento ali com os apóstolos, está escrito que os que ficarão fora da cidade santa. Aí ele fala, os adúlteros ficarão fora, os feiticeiros, os idólatras, né? Ele fala os afeminados, fala homicidas, os mentirosos, né? Mentirosos, já aqueles que distorcem a verdade da palavra de Deus, né? Porque a Bíblia fala, seja todo homem Deus verdadeiro. O homem mente, né? Existe a mentira que eu falo assim, natural, né? Que é onde que todos praticam, né? Existe a mentira que é aquela gravíssima que distorce a palavra de Deus, né? Que fala contrário à verdade da palavra de Deus. Eu creio que essa mentira é uma mentira grave, quando a pessoa prega um evangelho mentiroso, um evangelho que não tem como foco a salvação por Cristo Jesus. É um mentiroso, irmão, no sentido da palavra. Então, irmão, todas essas pessoas, elas estão enquadradas, né, para não entrar na cidade santa ou não ser salvo, irmão. Então, o que eu dizendo para você, o salário do pecado é a morte. Então, aquele pecado que você comete no seu dia a dia, normalmente, irmão, nas nossas orações somos justificados, sim, somos perdoados. Isso não acumula como um salário para a morte espiritual, né? Agora, irmão, para esse pecado, irmão, existe um preço a pagar, uma humilhação a pagar. Então, meu irmão, você que por acaso, porventura, chegou a essa situação, o que eu tenho a dizer para você, há esperança. Há ainda uma luz no fim do túnel. E essa luz ela é alcançada, né? Quando você se arrepende do fundo do seu coração, você paga um preço no arrependimento, né? Mas alcança o perdão de Deus, né? De tal maneira que o Espírito Santo da Graça passa a voltar a habitar no seu coração. Porque quando o homem ou a mulher anda com uma situação, num pecado assim desse, ele afasta o Espírito Santo que está no seu coração, irmão. Então é necessário pagar um preço, né? Um preço que ele fala não é um preço de você sacrifício humano na carne, não, em arrependimento, em reconhecimento, né? Porque tem pessoas que não entendem a gravidade do que ele fez, mas você tem que ter um arrependimento puro e sincero. E algumas pessoas ainda têm que carregar ainda, né, os acusadores, né? Ninguém tem o direito, irmão, de acusar as pessoas dos seus erros, porque o único que tem esse direito, que poderia ter esse direito, é o Senhor, né? E nem Satanás, irmão, porque às vezes ele acusa nós, mas ele não tem esse direito. Mas a função dele é acusar mesmo, não é verdade? Mas você, meu irmão, minha irmã, você que está aí no dia a dia, normalmente, né, sem ter a sua consciência acusada, as nossas orações
Quando nós pedimos nosso perdão aos pecados, eles são perdoados. Mas quando existem alguns pecados, irmão, que foge um pouco mais, que é mais uma gravidade maior, esse aí exige, irmão, uma confissão de fé, primeiramente a Deus, irmão, reconhecimento, né? E não viver na prática do pecado, porque não adianta, irmão. Pessoas pecam, ficam numa disciplina em certos lugares, passa um tempo, diz que Deus perdoou e volta. Passa um tempo de novo, volta naquela mesma disciplina. Então, na verdade, a pessoa, ela não reconheceu a sua falta, né? Ela vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ou seja, naquele pecado costumeiramente. Esse pecado um pouco mais grave, não vive na prática. E o salário do pecado dessas pessoas é a morte, né? E é mais aquelas pessoas que se arrependem do fundo do coração, sim, alcançam a misericórdia de Deus. Então, se você, mesmo que você chegou ao fundo do poço, sem esperança, você não blasfemou contra o Espírito Santo da graça, ainda há uma esperança, irmão. Ainda há uma chance, né? Mas para isso, o arrependimento é mais grande, há um preço a pagar, há uma via cruz a pagar, mas, irmão, creia, tem misericórdia, tem a chance, e as portas ainda estão abertas. Se você está na situação, não espere receber o salário, irmão, né? Pague, trabalhe, jejue, se humilhe na presença de Deus, que você sentirá de novo a presença do Espírito Santo de Deus. A gente sabemos quando a gente é perdoado, quando recebemos a alegria de novo do Espírito Santo da graça. Mas enquanto o Espírito Santo estiver entristecido, irmão, é porque é necessário humilhação. E a palavra de Deus diz: não entristecei o Espírito Santo. E tem muita gente que está com o Espírito Santo no seu coração entristecido, afastado de si. Não sente alegria, não sente prazer, né? Sente acusação. Por quê, irmão? Porque não se humilhou do fundo e sincero coração. Então você vai pagar um preço, sim. Uma humilhação sincera, um reconhecimento, lutando contra esse pecado, né? É uma consequência, mas há perdão, irmão. Porque o pecado que não há perdão é o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos, né? Em nome de Senhor Jesus. E creia, Deus é amor, Deus é misericórdia, e o Espírito Santo da graça está aí para te ajudar nessa hora, nesse momento. Amém? Essa é a mensagem da palavra. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.